Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos estudar, ver a parte teórica, começar a introduzir o conteúdo na qual nós vamos conhecer como ângulos, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Ângulos. Então ele vai dar inicialmente a definição, o conceito de que seja ângulo, né? Uma das ideias mais importantes da geometria é a ideia de ângulo, e denomina-se ângulo a figura geométrica construída por duas semirretas de mesma origem curtidas em um plano. Ou seja, nós temos aqui, o vértice, que é representado pela letrinha O, e essas duas semirretas, que é do pontinho aqui do vértice O, B e O, A, vão ser as duas semirretas que vão formar essa abertura aqui, que a gente define essa abertura como ângulo. Aí aqui ele vai especificar. Na figura, o ponto O é a origem das semirretas, ou seja, é o ponto onde começa. E é denominado vértice do ângulo, ou seja, esse Ozinho aqui, o pontinho que começa, que é a origem, ele é o vértice do ângulo. As semirretas OA e OB são denominados lados dos ângulos, ou seja, se eu analisar essa figura aqui e quisesse perguntasse para vocês, quais são os lados desse ângulo? Então vai ser as duas semirretas, OB e OA. E este ângulo indica-se por AOB ou simplesmente O, ok? A maneira que a gente escreve esse ângulo, que a gente indica. Na figura, nós temos aqui outro tipo de ângulo, certo? Que ele fala, o ponto O, que é a origem da semirreta, nós temos aqui o ponto O, é denominado vértice do ângulo, a gente acabou de ver isso, certo? E as semirretas OA e OB, elas são denominadas os lados desse ângulo. E como essas semirretas, elas são opostas, nós temos a origem aqui do O que tende para o A, ela vai nesse sentido. E aqui que começa a origem no vértice O e tende para o B, está no sentido oposto da semirreta A, de O até A. Quando a gente tem essas duas semirretas opostas, esse ângulo que é formado, a gente diz que ele é um ângulo raso, ou meia volta, que vai valer 180 graus, ok? Prosseguindo. Dentro disso, a gente pode classificar também o ângulo dentro de uma região convexa ou não convexa. Quando é que eu vou identificar, tia? Como é que eu faço para identificar? No livro traz a seguinte afirmação. Nos modelos matemáticos a seguir, observe que as semirretas de mesma origem dividem o plano em duas regiões, uma convexa e outra não convexa. A região convexa é a parte interna do ângulo, ok? Essa partezinha aqui, interna. Aqui é a região convexa. E a parte externa do ângulo, aqui a gente pode observar melhor, essa parte externa, a gente classifica ela como a região não convexa, ou então o ângulo não convexo. Okay? São conceitos inicialmente, gente, bastante simples e que a gente já vem estudando ele lá a partir do 5º ano, 6º ano. São conceitos que são bem familiares, certo? Dentro da matemática. Partindo disso, como é que eu posso medir um ângulo? Como é que é feita essa medição, né? O ângulo pode ser medido com um instrumento denominado transferidor, que tem o grau como a unidade de medida. Então, aqui é o nosso transferidor, que é o instrumento que a gente utiliza para estar medindo o valor desses ângulos. Então, aqui nessa figura, ele vai dar o exemplo do ângulo BAC, que vai medir 30 graus. Nós temos aqui o ângulo que começa no BAC. E bem aqui, se a gente analisar, ele vai estar marcando 30. Então, quer dizer que esse ângulozinho aqui, ele mede 30 graus.
ok? Vamos lá. Nas medidas que exigem maior precisão, são usados instrumentos que medem os ângulos em graus e seus múltiplos, que são os minutos e os segundos. Então, aqui, ó, ele vai dar uma relação que é muito importante a gente saber para poder trabalhar com ela mais na frente, que é a seguinte: 1 grau, ele corresponde a 60 minutos. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, a gente tem o grau e os seus múltiplos, que no caso vai ser os minutos e os segundos. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. O grau, ele é representado por este símbolo, grau, certo? E os minutos, tia, como é que ele é representado? Por um tracinho, certo? E os minutos, eles são representados, os segundos são representados por 2 traços. Então, nós temos o grau, minuto e o segundo. Minuto, 1 tracinho, segundos, 2 tracinhos, ok? Vamos determinar desta forma. Aí, ele colocou até um exemplo aqui. Nós temos 47 graus, 26 minutos e 30 segundos. Como é que a gente pode representar? Utilizando os símbolos. Bem simples, é só para a gente praticar. 47 graus, 47 graus. 26 minutos, 26 minutos. E 30 segundos, fica 30 e os 2 traços representando o segundo. Então, fica 47 graus, 26 minutos e 30 segundos, ok? Só denotação. Dentro disso, eu escolhi aqui uma questão da página 125 para a gente poder resolver. É uma questão bem simples que ele só pede para a gente colocar aqui do lado a medida correspondente de cada ângulo. Então, ele fala aqui na alternativa A, gente, a medida do ângulo DAC. Aí você localiza, ó, tem o D, A e o C. Então, o DAC ele corresponde a essa abertura, ó, D, AC. Essa abertura está valendo quanto aqui na figura? Ó? 30. Então, aqui vai ser 30 graus. Na alternativa B, ele pede a medida do BAC. Então, a gente vai localizar aqui, ó, o BAC. Então, o ângulo BAC, ele corresponde somente a essa abertura que também corresponde a quanto? 30 graus. Na alternativa C, ele pede que a gente coloque aqui a medida correspondente do ângulo CAE. Então, você localiza aqui, ó, C, o A e aqui o vértice E. Se a gente analisar, ó, CAE, esse ângulo ele vai ter essas 2 aberturas aqui, ó. Corresponde a essa abertura, a esse espaço. Esse daqui vale 30 e esse aqui vale 20. Para mim saber o total, eu vou ter que somar 20 mais 30, 50. Então, a alternativa C é igual a 50 graus. E por último, a alternativa D, ele quer saber a medida BAD. B, aqui ó, do B, A até o D. Então, corresponde a essas 2 aberturas aqui, ó. Esses 2 espaços, esses 2 ângulos. Então, da mesma forma, eu vou somar. Eu tenho 30 aqui e eu tenho 30 bem aqui. 30 mais 30, 60 graus. Ok? E aí, a gente respondeu essa questão da página 25, bem simples, só para correlacionar a medida dos ângulos que foram impostos, certo? Continuando, a gente agora começa os conceitos de ângulos. Ângulos congruentes. 2 ângulos que apresentam a mesma medida, na mesma unidade, são denominados congruentes. Ou seja, o que são os ângulos congruentes? São ângulos iguais. Nós temos aqui, ó, esses 2 exemplos. Eu tenho um ângulo ABC, o vértice é B, as semirretas são diferentes, ó, aqui é BC e aqui é BA. E o valor correspondente dele é 30 graus.
Nesse caso aqui, eu tenho um outro ângulo, ó. O vértice dele já é E, e é semi-retas, é D e é F. Só que ele também tem a mesma medida de 30 graus. Tem semi-retas diferentes, tem vértices diferentes, mas a medida é a mesma. Quando isso acontece, ó, aqui é 30, aqui é 30 graus, a gente classifica esses ângulos como ângulos congruentes, ou seja, quando eles possuem a mesma medida. Além dos ângulos congruentes, nós temos os ângulos que podemos classificar também como consecutivos. Tia, quando é que um ângulo vai ser consecutivo? Quando eles possuírem um lado em comum. Só que aqui a gente tem que prestar atenção que os adjacentes eles também são bem parecidos. E tem uma característica que vai diferenciar e vai nos ajudar a identificar quando o ângulo é consecutivo ou adjacente. Então, vamos pegar aqui esse exemplo, certo? Esse central. Eu tenho, ó, COB. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, que vem do C, vértice O e vem para o B. Aqui, ó. Esse ângulo. E eu tenho um ângulo AOC. É como se eu tivesse aqui, ó, primeira parte. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui essa primeira parte. Eu tenho esse ângulo COB, ok? Tenho ele aqui. E o próximo é AOC, ou seja, vem do A, passa pelo O e pega aqui o C. É como se um tivesse dentro do outro, certo? Eu tenho ele todo aqui e pego uma parte dele. Então, quando isso acontece, que tem esse lado em comum, eu classifico esses ângulos como ângulos consecutivos. E tia, quando é que ele vai ser adjacente, que é o nosso próximo? Ele vai ser adjacente quando? Dentro dessa imagem, quando eles tiverem apenas um lado em comum, eles não vão ter pontos internos. Exemplo, eu tenho aqui, ó, AOB, que é o primeiro, ó, AOB, e o segundo vai ser BOC. Como se ele tivesse só a semi-reta mesmo, o OB em comum. Mas um não está dentro do outro, como a gente viu no caso do consecutivo. É como se eles fossem separados. Eu tenho aqui o C, OB, aí C, O, B. E depois eu tenho B, O, A. B, O e o A. É como se eles fossem distintos. Eles só se unem e vão ter essa semi-reta comum, o OB e o OB, certo? No caso do consecutivo, não. Um está dentro do outro. Como fosse uma parte dele, ok? Prosseguindo. Bissetriz de um ângulo. Gente, a bissetriz, ela é aquele segmento que vai dividir um ângulo em duas partes iguais. Então, ele dá aqui o exemplo dessa figura, certo? Tem um ângulo AOC. E a bissetriz desse ângulo vai ser o quê? A semi-reta de O, né? Que começa do O até o B. Por quê? Porque ela está partindo o ângulo original, digamos assim, o ângulo AOC, em duas partes iguais. Então, o que é a bissetriz de um ângulo? É o segmento que parte esse ângulo em duas partes iguais. Se ele mede 60, a bissetriz ele vai ser quanto? 30, a metade. Se esse ângulo vale 50, quem vai ser a bissetriz dele? Se for 50, o ângulo equivale, o total, a bissetriz dele vai ser 25, porque eu vou pegar esse 50 e vou dividir por 2. Não é a metade? Ela não parte em duas partes iguais? Então, é basicamente isso. Tia, o que é a bissetriz de um ângulo? É o segmento que parte ele em duas partes iguais, em dois valores iguais, a metade, ok? Mediatriz de um segmento. A mediatriz de um segmento é o segmento, é uma reta que passa pelo seu ponto médio, formando um ângulo de 90 graus com ele. Como assim? Ó? Nós temos aqui o segmento que vai do A, começa aqui no pontinho A e vai até o B. Dentro desse segmento, eu vou sinalizar o ponto médio desse segmento. Lembra o ponto médio dele? Que é que fica mesmo no meio dele, segue
Ele divide esse segmento de A até B em duas partes iguais. Segmento, certo? Não é o ângulo. Quando eu traço uma reta, mesmo no meio desse ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, eu classifico esse acontecimento como a mediatriz de um segmento, ou seja, é aquela reta que passa no ponto médio de um segmento, ok? Formando o quê? Um ângulo de 90 graus. Partindo disso, nós vamos ter a classificação dos ângulos, certo? Que é um conteúdo que a gente também já viu bastante. Ele pode ser classificado como um agudo, reto, obtuso e raso. Quando é que ele vai ser agudo? Quando a sua medida é menor do que 90. Quando é que ele vai ser reto? Quando a sua medida for exatamente igual a 90 graus. Quando é que ele vai ser obtuso? Quando a sua medida for maior que 90 e menor que 180. E um ângulo raso é aquele ângulo que a medida é exatamente 180 graus. Então, esse conceito aqui a gente já viu bastante, certo? Aqui eu separei a questão da página 128 para a gente poder resolver. Ele fala assim, gente, na figura a seguir, OB é a mediatriz de AC e OM. E a bissetriz de AOB e ON é a bissetriz de AOM. Nessas condições, ele quer saber qual é a medida do ângulo AOB. Então, simples, ó, vamos lá. Eu tenho AOB. Eu tenho aqui esse ângulo. Se a gente analisar, gente, ele vai formar o quê? Ó? Um ângulo reto, certo? Ele é um ângulo reto. Até porque a mediatriz dele vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo AOB, ele vale 90 graus. É um ângulo reto. Qual é a medida do ângulo AOM? Então, nós temos AOM. AOM é a bissetriz do ângulo anterior. Se aqui vale 90, a bissetriz não é a metade do ângulo, né? Dividida em duas partes. Então, quem é a metade de 90? 45 graus. Então, se a gente analisar aqui, ó, ela está partindo o segmento ao meio. Então, se aqui ao todo vale 90, a metade de 90, 45. E qual é a medida do ângulo AON? AON é a bissetriz desse ângulo aqui, ó, anterior. Se é a bissetriz, vai ser a metade de quem? De 45. Quem é a metade de 45? 22,5 graus. Então, alternativa A, 90, alternativa B, 45 e alternativa C, 22,5. E na segunda questão ele pede, em cada caso, indique se o ângulo de visão da lente é raso, reto, agudo ou obtuso. Então, a gente vai só classificar. Na alternativa A, o ângulo corresponde a 34 graus. Então, 34 graus é um ângulo agudo, pois ele é menor que 90. Então, alternativa A, agudo. E na alternativa B, ele indica o valor do ângulo igual a 114 graus. Então, se é maior que 90 e menor que 180, eu classifico esse ângulo como um ângulo obtuso. Bem simples, né, esse exercício? Vamos continuar o nosso conteúdo, que é só para a gente praticar os conceitos que a gente está vendo, ok? Continuando o nosso conteúdo, ângulos complementares. Simples, a gente também viu isso no 7º ano, quem lembra? Que são ângulos complementares. São aqueles ângulos cujas medidas são iguais a quanto? A 90 graus. Então, ele deu o exemplo aqui, ó. O ABC vale 60. Mais. O ângulo DEF vale 30. Como eu sei que eles são complementares? Porque a soma deles dois vai ser igual a quanto? 90 graus. 60 mais 30 igual a 90. A soma dos dois ângulos deu 90. Eu classifico esses dois ângulos como ângulos complementares. Além dos complementares, nós temos também os ângulos suplementares.
Tia, se os ângulos complementares, a soma dos ângulos são iguais a 90, então os suplementares, as medidas dos dois ângulos é igual a 180. Ou seja, quando dois ângulos são suplementares? Quando as suas somas é igual a 180. Então, tem um exemplo aqui, ó. Primeiro ângulo aqui, ABC, ele corresponde a 60 graus. Aí eu vou somar com o segundo, ó. DEF corresponde a 120. Então, eu vou somar aqui os dois. 60 mais 120 é igual a 180. A soma das medidas dos dois ângulos deu igual a 180, então eu classifico esses dois ângulos como ângulos suplementares. E o nosso último tópico do vídeo de hoje são os ângulos opostos pelo vértice, que a gente considera, a gente chama eles de OPV, que são os ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelos vértices, OPV, quando os lados de um são as semirretas opostas do outro. Ou seja, aqui, gente, se a gente analisar essa figura, ó, quem vai ser o ângulo oposto pelo vértice? Eu tenho o vértice central bem aqui, ó, que é o vértice, certo? Dessas duas retas. Se a gente analisar, a figura já traz essa referência, ó. Azul com azul, o laranja com laranja. Então, quer dizer o quê? Que o ângulo AOB, esse ângulo AOB aqui, esse laranjinha, ele é oposto ao ângulo COD. E que o ângulo COB, ó, esse primeiro azulzinho aqui de cima, COB, ele vai ser oposto a quem, ó? Está aqui na sua frente. DOA, ou AOD. Então, são ângulos opostos pelo vértice. Mas qual é a principal característica dos OPV? É que eles, quando os ângulos são opostos pelos vértices, eles possuem a mesma medida. Ou seja, exemplo aqui, ó. Eu tenho o ângulo AOB. Esse ângulozinho aqui, ó. AOB. Ele é oposto com quem? Com o ângulo COD. Ele é oposto com o ângulo COD. O que quer dizer? Que eles são iguais, possuem a mesma medida. E outra característica importante é que os ângulos que são adjacentes aqui, ó, por exemplo, eles dois aqui, ó, esse primeiro azulzinho aqui e esse laranjinho aqui, que é o ângulo COB e o ângulo AOB, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dois é igual a 180 graus, ok? Então, gente, só para fazer aqui referência para vocês, ó, nós temos o ângulo COB e nós temos o ângulo aqui, ó, AOB. Esses dois aqui, ó, que estão em evidência, que eu circulei aqui, certo? Eles são adjacentes, ou seja, eles são, se eu somar os dois, eu vou ter uma soma correspondente a 180 graus, porque eles vão ser ângulos suplementares, ok? Então, o que a gente tinha que ver hoje, nessa aula, foi todo o conteúdo que a gente tinha que dar, certo? A gente viu tudo que tinha para ver desse assunto. Se tiver alguma dúvida, vocês sinalizam, vê o vídeo com calma. É um conteúdo assim tranquilo, que a gente já começa a ver lá no início do 5º ano, passa no 6º, no 7º, no 8º, a gente está vendo novamente. Então, assim, são conteúdos bacanas que dá para pegar legal. Qualquer dúvida, sinaliza lá no grupo, tá bom? Que a gente vai estar procurando resolver todas.